Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo de São Paulo, como sempre. Eu abro o Mercado do Campo de hoje falando do mercado financeiro. Depois de tocar os R$ 3,30, de ficar abaixo dos R$ 3,30, o dólar comercial reduziu as perdas no fim da sessão de hoje e conseguiu ainda um leve avanço sobre o real de 0,02%. Com isso, o dólar comercial é cotado nesta quinta-feira aos R$ 3,34 mais 20. E após o STF negar o pedido de habeas corpus por 6 votos a 5 do ex-presidente Lula, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo tem uma alta acima de 1%. Índice Bovespa avança 1,01% nesta quinta-feira aos 85.209 pontos. Conforme análise da agência inglesa Reuters, o cenário local também ganha respaldo ainda do alívio com o exterior em meio à diminuição dos temores de uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Dólar comercial com leve alta, então, nesta quinta-feira e índice Bovespa com uma alta acima de 1%. E entre as principais altas do índice Bovespa na sessão eletrônica desta quinta-feira, aparecem as ações preferenciais da Gerdau, que avançam 6,32%. Ações da Gerdau Metalúrgica em alta de 6,24%, com o papel negociado a R$ 7,49. Também Gerdau Metalúrgica, também ações preferenciais. As ações ordinárias da Rumo, que apresentam uma alta de quase 5,5% para R$ 13,12 o papel. Ações ordinárias da Petrobras com uma alta próxima dos 4%. O papel é negociado a R$ 23,53. E ações preferenciais da Petrobras em alta de mais de 3,5% na sessão de hoje. Com isso, o papel preferencial da Petrobras é negociado aos R$ 21,10, com essa alta aí acima de 3,5%. Essas foram as principais altas do índice Bovespa nesta quinta-feira. E o que os produtores do milho safrinha do Centro-Sul querem saber é como fica o tempo nos próximos dias. E quem responde é a Juliana Rezende com as informações da Somar Meteorologia. Juliana. Olá, boa tarde a todos. Os índices de umidade do solo em grande parte do centro-sul do Brasil vêm favorecendo o crescimento das lavouras de milho safrinha. Agora os índices ficam um pouco mais elevados nas regiões centro-oeste e também na região sul. Os índices passam de 90% em ambas essas áreas, mas no estado do Mato Grosso a umidade é mais elevada ainda, alcançando até 100% na maior parte do estado. Para os próximos dias tem previsão de chuva, mas dessa vez mais localizada entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais até o Espírito Santo. Agora, uma área de baixa pressão é que se forma próxima à costa do Espírito Santo, acaba mantendo ainda as instabilidades mais significativas nesses três estados. Tem risco ainda para eventual chuva mais forte, com risco para temporais, especialmente no norte do estado de Goiás, que é onde o volume de água fica um pouco mais elevado, podendo alcançar até 50 milímetros em apenas 5 dias. Nas áreas mais ao sul do país, uma massa de ar mais seco ainda atua e mantém os próximos dias ensolarados. Ao longo da segunda semana, essa massa de ar mais seco já começa a perder intensidade aos poucos. Então, as áreas de instabilidades voltam a avançar um pouco mais, mas mesmo assim, somente tem previsão de chuva mais fraca na maior parte do centro-sul. Tanto que algumas áreas do Paraná, São Paulo e até Mato Grosso do Sul ainda tem previsão de chuva, mas é aquela chuva muito irregular, onde o tempo mais seco também predomina por alguns momentos. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 20 de abril, tem previsão de chuvas mal distribuídas na maior parte do centro-sul, tempo mais seco predominando em áreas do norte de Minas Gerais e também do norte do estado de Goiás, mas de maneira geral pode chover em grande parte do centro-sul, mas são pancadas de fraca intensidade. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva no centro-sul, essa chuva segue perdendo intensidade ainda, então não tem previsão de chuvas fortes e com potencial para temporais no centro-sul do país. De maneira geral, mesmo com essa chuva mais fraca, a expectativa ainda é de seguir mantendo o solo com bastante umidade e garantir bom crescimento para as lavouras de milho safrinha do centro-sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Combinado, Juliana. E o assunto por aqui agora é o mercado futuro do café. Pela terceira sessão seguida, a café arábica tem alta na Bolsa Futura de Nova York, ainda em um movimento de correção técnica. De olho na tela, eu destaco os contratos com entrega em maio,
que hoje avançam acima de 0,5% para $1,17 por libra-peso. Os contratos com entrega em julho aparecem por $1,19 por libra-peso, enquanto os contratos com entrega em setembro estão em $1,21 por libra-peso nos últimos negócios. Café arábica em Nova York, café BMF Bovespa em alta na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos com entrega em maio avançam 0,6% nesta quinta-feira, subindo para $141,90 a saca no ajuste atual. Contratos com entrega em julho em alta de 0,62%. Com isso, a saca, que no ajuste anterior vinha em $136,85, hoje vai para $137,70. E os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência para o mercado do café, registram alta acima de 0,5% na eletrônica desta quinta-feira. Com isso, o vencimento que vinha em $145,05 a saca no ajuste anterior, hoje ganha 80 centavos a mais no ajuste atual. E nos últimos negócios, o mesmo contrato sobe mais 15 centavos. Em alta, portanto, também café BMF Bovespa. E o café robusta na Bolsa Futura de Londres apresenta alta no principal contrato mais próximo e queda no contrato posterior. O contrato que sobe é o de maio, que tem valorização de 0,22%, avançando para $1.759 a tonelada. E os contratos com entrega em julho registram uma queda de 0,11%, recuando para $1.768 a tonelada. E os contratos com entrega em setembro para o café robusta na Bolsa Futura de Londres fecharam o dia de hoje em $1.760 a tonelada. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o cadastro ambiental rural e também com as cotações atualizadas da soja e do milho. Não saia daí. Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo de São Paulo e trazendo agora a previsão do tempo para os sojicultores do centro-norte do Brasil. Juliana Rezende. A colheita da soja entre as regiões norte e nordeste vem sendo prejudicada por conta das fortes chuvas e também dos episódios de chuvas mais frequentes. Dessa vez, as condições hídricas do solo seguem bastante elevadas, justamente por conta das chuvas que não dão trégua entre as regiões norte e até o interior do nordeste. Os índices de umidade do solo seguem extremamente elevados. Em alguns locais, como do Pará e também do Tocantins, a umidade alcança até 100%. Nos próximos dias não vai ser diferente, tem previsão de chuva mais uma vez, de maneira mais intensa e frequente entre as regiões norte e nordeste. Então, o episódio de chuva mais forte ainda deve seguir acontecendo entre o Amapá, Pará, Tocantins, Maranhão e até o Piauí. O volume de água segue bastante elevado, alcançando em torno de 100 milímetros em apenas 5 dias. Ao longo da segunda semana, as chuvas fortes vão persistir. Então, são instabilidades tropicais que ainda atuam entre a região norte e nordeste e seguem mantendo as chuvas fortes. Pará, norte do Tocantins, Maranhão, Piauí e até o Ceará seguem recebendo pancadas volumosas e com riscos para temporais. Ao longo do terceiro e último período é que a chuva começa a perder intensidade aos poucos, especialmente entre o Pará, Tocantins e grande parte da região nordeste. As chuvas fortes na região norte agora se concentram entre os estados do Amazonas, Roraima e Acre, onde há novamente riscos para pancadas mais intensas e também com possibilidade de temporais. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva bastante abrangente entre as regiões norte e nordeste. A expectativa ainda é de que essas chuvas mais intensas, até pelo menos a próxima semana, ainda acabe prejudicando em relação à colheita da soja, e esse cenário deve melhorar um pouco mais somente a partir da metade do mês de abril, que é com o enfraquecimento das chuvas, os produtores vão ter agora um cenário mais otimista para seguir em andamento as atividades de colheita das lavouras de soja. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Até mais, Juliana. E você, produtor, tem até o dia 31 de maio para fazer o preenchimento do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Lembrando que o prazo teve de ser prorrogado, como eu falei, terminando no dia 31 de maio, e é aí uma das obrigatoriedades do Código Florestal Brasileiro. Quem não fizer o preenchimento poderá ter outras consequências que vão além das dificuldades na tomada de financiamento junto aos bancos. Quem conversa sobre este assunto com a Ticiane Figueiredo, advogada especializada em agronegócio, é o jornalista Walter Puga Júnior. Vamos acompanhar a entrevista.
Doutora Ticiane, muito obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Vamos à pergunta que os produtores fazem diariamente. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, vai ser prorrogado de novo? Já estamos aí terminando o período que foi dado da última vez, não? Pulga, primeiramente, obrigado por estar aqui com vocês. Eu acredito que o CAR não será prorrogado, porque se a gente olhar as estatísticas, a maioria dos produtores já fizeram a inscrição. O que acontece é que agora a gente está no processo de análise desse CAR, né? E também no processo de migração. Porque o que acontece? O CAR, esse Cadastro Ambiental Rural, que é esse registro eletrônico que vai trazer a reserva legal, as APPs, todas essas informações ambientais do imóvel rural, ele foi instituído com o Código Florestal em 2012, né? Mas esse registro eletrônico já existia a nível estadual. Então, muitos produtores só estão aguardando a migração do CAR estadual para o SICAR, que é o CAR federal. E aí, nessa migração, como as informações são diferentes, né, as secretarias do meio ambiente deram um prazo também para esses produtores trazerem essas informações adicionais para poder a migração ser completa. Desta vez o prazo termina mesmo logo mais agora, né? Isso, o prazo é até o final de maio, né, desse ano, 2018, e eu acredito que dessa vez vai ser definitivo. E aí os produtores precisam se atentar às consequências do término do prazo de inscrição do CAR, principalmente para aqueles que não fizeram. Agora vamos falar dos problemas, e você citou agora, que serão decorrentes, né, de não ter feito o cadastro ambiental rural. Muitos produtores acham que é só financiamento de banco, que ele teria algum problema com o banco. Mas é muito mais do que isso, né? Você, como advogada, especialista em barter, por exemplo, que é aquela troca de produtos por insumos, né? Vê dificuldade para muito produtor, né? O que você tem visto no dia a dia quando se exige o CAR do produtor? A nossa maior dificuldade, Pulga, é assim, às vezes o produtor, que muitas vezes é arrendatário ou parceiro, né, daquela área, ele não entende que ele também, enquanto aquele que tem a posse, precisa apresentar o CAR. E esse CAR, ele pode ser feito tanto pelo proprietário quanto por ele mesmo. Então, se o proprietário não foi diligente, né, o proprietário da terra não foi diligente no sentido de fazer a inscrição, ele precisa correr atrás dessa inscrição. Por quê? Porque quando ele for atrás do financiamento público ou privado, ele vai precisar apresentar o CAR, porque as empresas precisam verificar se as reservas ambientais estão sendo respeitadas, inclusive para excluir isso do cálculo de produtividade dessa área. Porque quando a gente pensa em barter, vamos pensar no barter agrícola somente, eu preciso entender quantas sacas aquela área vai produzir para eu poder saber quanto eu estou originando para trading, né? E quanto de fato dessa originação eu não estou entrando em área de desmatamento. Porque eu preciso entregar para trade uma soja, por exemplo, livre de desmatamento, uma soja verde. Por isso, o CAR é fundamental para que você conceda. Eu falo você porque a doutora Ticiane, vamos explicar, trabalha com grandes empresas, multinacionais inclusive, que fazem o barter. E ela faz o aconselhamento jurídico dessas empresas. Sem o CAR, você não autoriza a liberação de financiamento, né? Sem o CAR, eu não autorizo, e assim, o que é importante, às vezes a gente pensa que a gente está resguardando só o lado da empresa, né? Sim, a empresa está se resguardando pelas questões ambientais, porque por questões de compliance, ela não quer trabalhar com produtores que estejam com áreas irregulares por questões ambientais. Perfeito. Só que para o produtor há consequências. Então, quais são essas consequências? Ele não consegue participar do programa de regularização ambiental, que precisa do CAR para poder aderir. Ele não consegue mais, se a partir de maio, no final de maio, ele não tiver feito a inscrição, ele não terá mais acesso ao crédito rural. Né? Essa é uma consequência legal, está expresso na lei. E muitos produtores não sabem disso, e muitos produtores precisam de custeio. Então, eles não dependem só do financiamento privado. Então, é importante eles entenderem que o custeio será negado se ele não tiver o CAR. E também não é só ter o CAR, né? Ele precisa ter o CAR e esse CAR precisa estar adequado, porque às vezes o CAR está em fase de análise e consta ali um embargo, porque ele ainda não regularizou a situação junto ao Ministério Público.
Porque o problema não é necessariamente ele ter, ter feito o desmatamento ou o proprietário anterior, porque vamos lembrar que muitas áreas são compradas e o passivo ambiental passa de um proprietário para outro, né? Então, não é muitos sempre. compraram terras que já têm um passivo ambiental e ele deve cumprir com isso. E ele deve cumprir. Muitas vezes ele não sabe que está com passivo ambiental porque a análise jurídica da compra e venda não se atentou para isso, né? Que essa é a importância de ter um advogado que vai entender de agro, né? Não vai entender só da compra e venda, não é uma compra e venda urbana, né? De um apartamento. Um pouco mais difícil do que uma compra simples na cidade. Exatamente. Aí quando esse produtor está ali com a área, aí vamos pensar, eu dou a negativa, ele não, mas não tinha isso, eu não fiz nada. Exatamente, às vezes você não fez nada, mas a sua área está com esse passivo e esse passivo agora passa a ser uma obrigação sua. Então ele tem que recompor a reserva, ele tem que se regularizar, ele tem que assinar o termo com o Ministério Público. Isso tudo às vezes ele não sabe, né? Então quando a empresa, a multinacional ou o banco dá a negativa falando apresenta o CAR ou então o seu CAR não está legalizado, é essa informação que ela está passando. Sim, eu não quero me comprometer, né, com uma área que está irregular, mas você também já está comprometido com isso e às vezes você não sabe. Então é importante procurar um advogado e ter detalhes sobre esse cadastramento rural. Não só fazer o cadastro ambiental rural, mas também acompanhar a evolução dessa análise que é feita a cada cadastro que é apresentado. Exatamente, Puga, mas o mais interessante é que, assim, às vezes a gente fica parecendo que é o lobby dos advogados, né? Não é, porque esse produtor, ele pode ver se o sindicato dele vai, porque muitos sindicatos, principalmente no Mato Grosso do Sul, Bahia, eles estão fazendo o cadastramento para os produtores, eles já têm uma consultoria para o CAR, para o acompanhamento do CAR, então muitas vezes ele já pode ir pelo sindicato e conseguir fazer isso de graça, né? Só pela contribuição que ele já fornece. Não é necessário, lógico, necessariamente, né, procurar um advogado, é isso que você quer dizer. Há instituições que oferecem, vamos dizer, como sindicatos rurais, como outras entidades que oferecem uma assessoria jurídica para o produtor. Eu acho que a frase importante é assim, procurar um profissional especializado. Que conheça exatamente o que está fazendo e a exigência de lei. Exatamente, eu acredito que é isso. Então fica um alerta aí, até o final de maio é preciso fazer o cadastro ambiental rural. Quem não fez deve fazer imediatamente, o mais rápido possível. E quem já tem cadastro lá, é necessário acompanhar, ver se não tem alguma restrição, algum embargo, alguma exigência que pode complicar lá na frente. Exatamente. É isso, doutora Tiziane? Basicamente isso. Passamos o recado, doutora Tiziane? Passamos. Eu acredito que o produtor ele tem que estar atento a isso porque vai influenciar em um financiamento, vai influenciar uma operação de barter, vai influenciar até na compra e venda pela trading, porque se a trading vê que ele está no cadastro, né, com passivo ambiental, ela pode se negar a comprar o produto dele. Porque ela estaria se comprometendo também no futuro com esse produto. Exatamente. Bom, você acaba de ouvir a doutora Tiziane Figueiredo, advogada especialista em agronegócio, um alerta para o cadastro ambiental rural. Obrigado por ter participado do nosso programa. Obrigada, Puga. Voltamos. Tá certo. E o assunto por aqui agora é a soja e o milho. Com a notícia de que China e Estados Unidos poderão voltar a negociar, a soja e o milho avançam hoje em Chicago, recuperando parte das perdas da sessão de ontem. Lembrando que a China anunciou a taxação em vários produtos dos Estados Unidos, incluindo a soja e também a carne. A taxação seria em 25%, chegando a um montante aí de 50 bilhões de dólares sobre todos os produtos, e isso pressionou fortemente ontem a soja na Bolsa Futura de Chicago. Hoje, com essa notícia de que os dois países poderão voltar a negociar, o clima está mais favorável e a soja então recupera parte dessas perdas. O bom desempenho das exportações dos Estados Unidos na semana também ajudou a sustentar os futuros da oleaginosa nesta quinta-feira. De olho na tela, a gente acompanha esse movimento de alta para a soja hoje em Chicago, com valorização de mais de 1,5% para os contratos com entrega em maio. Com isso, o vencimento aparece acima dos 10 dólares e 31 centavos por bushel nos últimos negócios. Contratos com entrega em julho em alta de 1,5%, subindo para 10 dólares e 42 centavos por bushel, e contratos com entrega em agosto em alta de 1,43%,
subindo para $10,43 por bushel. Dia de recuperação para a soja em Chicago e dia de alta também para a soja na Bolsa de Valores de São Paulo, que apresenta uma valorização acima de 1% nos principais contratos mais próximos. É o caso do contrato de maio, que hoje avança acima de 1,5% para $22,73 a saca no ajuste atual. Contratos com entrega em julho têm alta de 1,5%, subindo para $22,97 a saca, e contratos com entrega em setembro registram alta de 1,42% para $22,86 a soja. O milho também é favorecido por esse cenário mais tranquilo entre China e Estados Unidos e apresenta altas significativas nos principais contratos mais próximos. Os contratos com entrega em maio registram uma alta de 2,23% na sessão de hoje. Com isso, o vencimento aparece por $3,89 por bushel. Contratos com entrega em julho têm valorização de 2,18% para $3,98 por bushel e contratos com entrega em setembro, em alta de 2,01%, sobem para $4,04 por bushel. Altas bem significativas para o milho em Chicago e também para o milho BMF Bovespa negociado na Bolsa de Valores de São Paulo. O contrato que tem a maior alta desses contratos mais próximos é o de maio, que tem um avanço aí de 2,33% na sessão eletrônica desta quinta-feira. Com esta alta, a saca, que estava em R$ 39,12, sobe para R$ 40,03 no ajuste atual, com uma leve queda aí nos últimos negócios. Os contratos com vencimento em julho avançam acima de 1,5% para R$ 37,44 a saca, e contratos com entrega em setembro registram alta de 0,89% para R$ 35,06 a saca. Dia de alta, então, para a soja e para o milho, tanto em Chicago quanto na Bolsa de Valores de São Paulo. E o Mercado do Campo vai ficando por aqui. Você fica agora na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.